aquela pessoa que está diante da gente, né? Com essa diversidade. E eu acho que a maternidade, assim como o serviço na área da saúde, ele faz esse convite para a gente. A gente precisa, a cada pessoa nova, a gente consegue, né, construir uma relação, aprende um pouco. É um mosaico, assim, a gente deixa um pouquinho, a gente leva um pouco dessa pessoa, a gente vai se aprimorando, eu acho, como ser humano, né? Sempre aprendendo. Cada um traz uma história diferente, cada um com as suas particularidades, né? Mesmo que seja a mesma história, né, parecida assim, sempre tem a sua mesma queixa, né? Isso, por exemplo, a mesma a ansiedade queixa, que você comentou, né? Isso, cada um vive a sua queixa, né, vamos dizer assim, de um jeito próprio, né? Porque cada um é o produto da maneira com que se relaciona com as experiências que vai vivendo, né? Tem muita diferença dentro daquela coisa que é sempre igual, né? Se você for pensar, né? Por causa disso, eu brinco, eu falo sempre assim, Deus gosta da diversidade, né? Você olha para uma árvore, né? Nenhuma folha é igual a outra, né? E a gente também, né? Cada um é um. E é essa coisa que eles trazem para a gente, a dificuldade ali. E a gente vai tendo que, como a Ellen falou, se reinventar cada um. E cada um tem uma demanda diferente dentro da ansiedade, dentro da depressão, dentro até da deficiência, né? Você pensa assim, vai vendo ali várias pessoas com deficiências mesmas, mas cada um diferente do outro. As emoções não mudam muito. E aí dentro da maternidade, mais ainda, né? Mais então, ainda. assim, como ser essa mãe, né? Quando você faz o convite pra gente vir falar da maternidade, uma das coisas que eu tinha pensado tem várias coisas para falar sobre maternidade pra gente pensar, né? Acho que a gente vai bater papo aqui, mas o quanto cada mulher ou cada maternidade, apesar de tantas coisas em comum, tantas dores, tantos desafios em comum, ao mesmo tempo é tão única, né? Porque é essa relação que se constrói a partir do nascimento desse filho, né? Eu tive um médico que dizia assim, enquanto se gesta uma criança, se gesta uma mãe. E a cada criança uma mãe diferente. Então, você é uma para cada filho. Se você tiver 8, você vai ser 8 pessoas diferentes. Pessoas... Cada filho com a sua característica ali, né? Com o seu estilo. Um é mais calmo, outro é mais agitado, um não obedece, outro já obedece. Aí paira também aquela dúvida, será que a mãe gosta de todos iguais, né? Tem o mesmo amor pelo... Eu acho que a tratativa tem que ser diferente, né? Acho que a mãe acaba se moldando a cada situação. É engraçado que pega pelas situações mais simples, né, do dia. Tem um que gosta do bife, outro não gosta. Aí a mãe vai lá e prepara cozinha um ovo, né? Frica um ovo pro outro, que gosta de algo mais diferente. Eu não gosto de feijão. A mãe vai lá e prepara, faz outra misturinha. Isso para tentar agradar todos, né? Acho que levar esse amor de mãe que é inconfundível, né? Eu acho que não tem um amor igual a não ser o de mãe. A gente não consegue mensurar esse amor, né? É muito grande, assim, né? Se a gente pensar que quando a equação dá certo, no sentido, o que eu pensei, né? Assim, de que essa relação conseguiu se estabelecer sem nenhuma patologia, sem nenhum adoecimento, né? Assim, a gente tem, por exemplo, quadros de depressão pós-parto, né? Em que a doença, ela atinge ou quadros de muita vulnerabilidade, de traumas, de abusos. Mas quando a equação dá certo, né? Esse filho, desejado ou não, mas aceito e adotado no coração, né? Porque a gente gesta ali na barriga, né? No útero, cresce na barriga, a gente gesta uma criança, mas essa criança, ela precisa ser, mesmo quando parida, ela precisa ser adotada no coração, né? Então, acho que vai abrindo essas múltiplas abas quando a gente pensa na maternidade, né? Então, é essa mulher que gerou e essa mulher que adotou, ou não importa se é biológico ou não, né? Precisa ser adotado individualmente no coração. E aí, você falando da comida, do alimento, traz várias memórias, né? De que, assim, é essa mãe que, ao olhar o gosto, o desejo, ela vai tentando se aproximar desse filho usando a comunicação, o gesto de cuidado, justamente para atender a esse filho. Então, quando falam assim, mas minha mãe fez tudo igual, ou a gente fala mesmo muitas vezes, mas eu trato vocês igual.
além de ser uma grande falácia, uma mentira, a gente fala para filhos só para eles pararem, né, de Se fazer convencer, ciúme, né, se um pouco. convencer. Mas é claro que a gente nem poderia tratar igual com pessoas diferentes, mas que bom quando a gente trata diferente, no sentido de que eu olho para esse filho e eu sei que ele tem necessidade diferente. Se eu tiver, de fato, tratando igual, como um sistema de dados, né, como se eu olhasse ali e eu depositasse um pouquinho para cada um e acabou, eu tô ausente, porque a presença implica em eu ver essa diferença, né? De eu ver que aqui ele precisa de mais carinho, enquanto aquele precisa de mais espaço. Aqui ele precisa de diálogo, aquele eu preciso de um pouco mais de limite, porque senão ele vai acabar fazendo, né, algumas escolhas precipitadas. Eu acho que quando eu penso em se reinventar, é esse papel aí, né, que essa mulher vai sendo convidada a olhar para os filhos e estabelecer essa relação. Mas estabelecer essa relação não é fácil, né? Porque a gente, antes do papel materno que a gente começa a partir do nascimento de um filho, a gente é filha de alguém, né? Então, geralmente a gente leva para terapia o minha mãe não fez, ou eu acho que não fui tão amada, tão cuidada, tão compreendida, né? A gente brinca que você vai para terapia para falar da mãe, muitas vezes. Eu não tive isso, né? Minha mãe colocou eu para se virar, me jogou pra ou vida. Ou então, eu não sei fazer nada, porque eu fui super protegido e ela não me deu liberdade. Quer dizer, é quase uma receita de que não tem o que você faça para fechar a conta, né? Porque, na verdade, a gente é um ser faltante, desejante, né? Não tem como cumprir e suprir todas as necessidades, mas tem esse olhar. Então, eu acho que quando eu penso na maternidade, é nesse exercício desse olhar, né? Que a gente olha para esse filho, ou depois que vira mãe, particularmente isso foi uma realidade para mim, olhar para essa mãe, né? Então eu no papel de filha, quando olho aqui atrás para minha mãe, ou eu no papel de mãe, quando olho para esses meus dois filhos que nasceram juntos, 3 minutos de diferença, gente, era para ser cópia, né? E não, completamente diferentes. Que eu penso que, nossa, assim, é olhar para essa relação, estabelecer essa relação, olhar para a humanidade dessas duas pessoinhas que nasceram de mim, dessa mulher que fez o melhor que pôde para mim antes, né? Eu acho que dá pra gente abrir muito, assim, esse olhar de humanizar essas relações, porque aí a gente também se permite humanizar, porque senão a gente fica nas redes sociais, como você estava falando, né? Assim, o quanto as redes sociais têm moldado, eu vejo, tipo, mães esquecendo de ser mães, porque elas são alunas de coach. Qual é a maternidade que eu devo ser? Bom, então, antigamente era na chinela, tinha que bater e ter autoridade, agora é na disciplina positiva, que é ótima, mas não tem receita de como que eu vou falar com esse filho, né? Eu tenho um filho e eu preciso dar limite, dar cuidado, dar amor, mas como esse filho precisa de tudo isso, eu preciso olhar para ele. Então, eu acho que isso é sair do papel de aluna também. Precisa desenvolver ali, saber o ponto, né? O ponto exato ali de como eu vou administrar